Boa noite. Estamos aqui mais um dia reunidos. Apesar de estarmos fisicamente distantes, estamos todos unidos em pensamento. Vamos então, neste momento, aqueles que se sentirem à vontade, podem fechar os olhos e vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, irmão, governador do nosso planeta, e agradecer pela oportunidade da vida, pela oportunidade que estamos tendo nessa reencarnação, que saibamos aproveitá-la, praticando a nossa reforma íntima a cada dia, procurando nos melhorar moralmente, sabendo que somos sempre amparados e auxiliados pelos amigos espirituais que nos fortalecem em nossas lutas diárias, que possamos sempre agradecer e reconhecer todas essas oportunidades. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em erros nem em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, e que sempre seja feita a sua vontade. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Hoje nosso bate-papo é sobre o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. E os tópicos desse capítulo são: quem não odiar seu pai e sua mãe, abandonar pai, mãe e filhos, deixai os mortos enterrar seus mortos. Não vim trazer a paz, mas a divisão. E quando nós falamos de Cristo, fica meio incongruente nós termos tópicos relacionados aos seus ensinamentos morais desta forma. Mas nada tem de antagônico aquilo que Jesus sempre pregou. Porque se nós formos nos remeter aos maiores ensinamentos que ele veio trazer, os ensinamentos de Deus, estão as duas leis fundamentais, que são amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E entre esses próximos estão os nossos pais, estão as nossas mães, os nossos irmãos. Então nada tem de antagônico. O que acontece é que a mensagem de Jesus, ela sempre foi passada através de parábolas. E também através dessas parábolas que foram ditas em hebraico. E nós sabemos que através das traduções, as mensagens elas podem trazer divergências no seu conteúdo. Então, Kardec, no momento da codificação, através da mensagem trazida pelos espíritos, Kardec, nós sabemos, foi um grande estudioso, não só do espiritismo, e chegou em certo momento aonde ele viu a necessidade de se entender melhor aquele sentido que aquela palavra queria trazer. Então, por exemplo, quando se diz aqui, quem não odiar seu pai e sua mãe, neste momento, Kardec, ele sentiu a necessidade de consultar alguém que tivesse um conhecimento maior, tanto do hebraico quanto também do grego. E aí ele consulta o seu amigo Pesani, que era um estudioso nesse sentido, e ele coloca justamente o comentário, a análise que foi feita por Pesani. E aí aqui no próprio Evangelho está
explicando que a língua hebraica ela era pobre e ela tinha para muitas palavras diversas significações. E no próprio Evangelho, ele coloca como exemplo a palavra Gênese, e a explicação é a palavra que indica as fases da criação, mas ela também serve para expressar o período de tempo qualquer e ainda o período diurno, de que derivou sua tradução para a palavra dia. Além disso, também a crença de que o mundo fora feito em 6 dias. Então, da mesma forma que acontece com a palavra Gênese, acontece assim como outras palavras. E nesse caso, a palavra odiar, Pesani, ele explica que ela está relacionada a um exemplo de comparação. É um elemento de comparação aí. Então, Jesus não quis de forma alguma dizer abandona todos aqueles com os quais você convive. Porque nós sabemos que aqueles que nós convivemos e ainda de forma bastante estreita, né, onde os laços são mais estreitos, são justamente aquelas pessoas aonde nós temos mais coisas a aprender, que vão contribuir para o nosso crescimento. Mas aqui, o que Jesus vem nos trazer de ensinamento está relacionado aos nossos velhos hábitos, não a figura do pai, da mãe, a figura do irmão, mas hábitos que nós trazemos já de bastante tempo e que nós temos que fazer nascer o homem novo, jamais esquecendo de honrar nosso pai, jamais esquecendo de honrar a nossa mãe. E nesse sentido, nós temos um grande exemplo, que é Paulo. Paulo, em determinado momento, que antes era Saulo, então nesse momento de transformação, ele deixou morrer o homem velho, que era um perseguidor, Saulo, e nasce Paulo, que já não é mais um perseguidor, muito pelo contrário, ele é um seguidor. E Paulo, ele vai retornar e conversar com o seu pai, vai explicar quem ele é a partir daquele momento. E em momento algum, ele desrespeitou os valores de seu pai. Ele honrou o seu pai, mas ele explicou que ele, a partir daquele momento, era um homem novo e iria seguir o mestre, iria seguir os ensinamentos de Jesus. Então é isso que se remete a esse capítulo que fala sobre uma moral estranha relacionada a todos aqueles ensinamentos de puro amor que Jesus vem trazer. E aqui também está isso. Então, quando ele fala aqui que não vim trazer a paz, mas a divisão, nós temos também que lembrar que quando Jesus veio, ele veio trazer uma nova mensagem. Até então, através da primeira revelação, que foi Moisés, nós tínhamos um Deus que era um Deus punitivo, um Deus vingativo, porque nós precisávamos desse tipo de controle, podemos dizer assim. E Jesus, como segunda revelação, ele vem trazer um Deus de amor. Porque naquele momento, a maioria de nós já tinha condições de assimilar esse ensinamento. E ainda assim ele foi muito perseguido. Esse é um momento de divisão. E tudo aquilo que é novo, novas ideias, novos comportamentos, a gente sabe que gera uma certa resistência. Então, quando nós começamos a nos tornar novas pessoas, renascidas através dos ensinamentos de Jesus, novas pessoas que colocam esses valores morais em nossas vidas e começamos a nos esforçar para seguir os exemplos de Jesus, nós vamos encontrar resistências. Primeiro, em nós mesmos, onde muitas vezes a gente fala
eu até me esforço, mas não tem jeito, tá tão enraizado em mim esse comportamento que eu não consigo fazer diferente. E nós temos que lutar para que a gente possa fazer diferente. Porque, de fato, aquilo que nós estamos acostumados a fazer é muito mais fácil do que o novo comportamento, que toda mudança gera um grande trabalho. Então, primeiro nós temos que ter essa divisão íntima, deixando esse resistente de lado e fazendo florescer este outro que quer fazer diferente, que quer crescer, que quer evoluir. E quando nós mudamos de comportamento, vencendo, então nós já vencemos a primeira etapa, que somos nós mesmos, nós vamos nos deparar com as resistências daqueles que nos cercam. E essa divisão, ela em momento algum está relacionada com conflito. Eles podem até existir, eles podem até vir de alguma forma. Mas quem está se propondo a modificar comportamento? Sou eu. Então eu tenho que, inclusive, entender que numa situação assim, se eu quero evoluir moralmente, eu tenho que fazer um esforço a mais e entender que ele não está preparado ainda para entender o meu momento. Então, eu preciso compreender o comportamento dele e não entrar em conflito. Nós temos, dentro do Espiritismo, um grande exemplo de alguém que fora muito perseguido desde a sua infância, encontrou diversas dificuldades, que é Chico Xavier. E mesmo assim ele persistiu. Mesmo assim ele fez aquilo que lhe cabia como um espírito em uma grande evolução. E aí, quando nós tentamos nos comparar com Jesus, que parece algo tão além, vamos dar alguns passos para trás e tentar nos comparar com Chico. Quanto nós ainda estamos distantes. Mas Deus, ele é tão bom, ele é tão grandioso, que ele nos deu e continua nos dando grandes exemplos morais para que a gente possa seguir. E todos esses exemplos que nos são dados, eles tiveram que passar por várias etapas para evoluir, assim como acontece conosco. E o que mais mostrou a sua grande elevação moral foi justamente entender os seus perseguidores. De Jesus nós temos vários exemplos de perseguição. De Chico, outros grandes exemplos. E nós também temos outros exemplos que não são pessoas relacionadas diretamente com o espiritismo, mas pessoas relacionadas com a espiritualidade. E é isso que mais vale. É o quanto nós estamos nos espiritualizando, nos ligando à espiritualidade, nos ligando à verdadeira vida. Porque o espiritismo, ele não é terceira revelação, ele não é o espiritismo, religião ou doutrina, ou como nós preferimos chamar. O espiritismo terceira revelação, ele é o consolador que traz para nós espíritas e para todas as outras pessoas a certeza de que nós temos uma continuidade da nossa vida, que as coisas não terminam aqui, que nós temos e vivemos sob a lei de causa e efeito. Para nós espíritas, isso já está muito claro. Para outras pessoas,
Para alguns sim, para outros não. Mas o Espiritismo, terceira revelação, ele é, assim como as outras revelações, aquilo que nos liga à nossa verdadeira vida, aquilo que nos traz para próximo da espiritualidade, da nossa vida espiritual. E é isso que nós temos que praticar no nosso dia a dia. É isso que nós temos que entender como essa estranha moral, que é deixar tudo aquilo que nos afasta da espiritualidade e nos esforçarmos para estarmos cada vez mais conectados a ela. Só que jamais esquecendo que nós temos que respeitar as pessoas. Nós podemos não concordar com os seus valores, não seguir os seus valores, ou então alguns valores que nós tínhamos e que hoje nós não temos mais, não nos serve mais, mas ainda assim nós temos que respeitar. Porque em algum momento nós éramos bastante parecidos, e aqui eu não estou dizendo que somos melhores ou piores. Porque os espíritos, eles trazem os seus valores de acordo com as suas vivências e nós não sabemos por quantas encarnações cada um de nós passou, o que vivenciamos em cada uma dessas encarnações, o que trouxemos na nossa bagagem atual. Mas nós podemos ter a certeza que em todas essas situações que nós já vivenciamos, de acordo com os valores que nós tínhamos, na maior parte das vezes, nós nos julgávamos certos. Então, aquilo que hoje nós podemos enxergar como um comportamento não tão legal no outro, porque nós não temos mais aquele comportamento, nós não devemos desrespeitar o outro. Não nos serve, mas ele um dia também vai conseguir enxergar que aquilo não está correto. Em contrapartida, ele pode ter alguns valores que ele já evoluiu e que nós ainda estamos parados. Então, nós estamos todos aqui na mesma situação, que é a situação de espírito em prova e expiação. Todos nós temos que aprender, todos nós temos que nos corrigir, todos nós temos que procurar a evolução. Então, nós não podemos, de forma alguma, virar as costas e entender um ensinamento que diz que nós devemos abandonar como tomado ao pé da letra. Trazendo para os nossos dias, qualquer coisa que a gente pega em outro idioma, se nós formos traduzir ao pé da letra, ele não terá o sentido que deve ter, o seu sentido verdadeiro. Na maioria dos casos, ele traz um sentido distorcido. E nós estamos falando de idiomas hoje que tem, ainda que os espíritos já relataram que nós ainda temos que ter muito mais vocabulário, que o nosso vocabulário ainda é muito restrito, ele já é baseado, no hebraico, ele já é bastante vasto. E ainda assim as coisas ficam com sentido distorcido. Então, para que a gente entenda esse capítulo 23, o que nós temos que ter em mente é, primeiro, Jesus falava por parábolas. Segundo, ele falava num idioma que era muito restrito em relação às suas palavras. Terceiro, esses ensinamentos, eles passaram por diversas traduções. E antes de passar por diversas traduções, eles foram escritos não por Jesus, mas por aqueles que o seguiam. Ele foi escrito por outras pessoas
quando Jesus já não estava mais aqui. E nós sabemos que nós interpretamos as coisas de acordo com os nossos valores. Então, o que mais importa, diante de tudo isso, é nos lembrarmos qual foi a missão de Jesus aqui na Terra, o que Ele trouxe para nós, e a partir daí a gente consegue entender qual é o verdadeiro significado desses ensinamentos de Jesus. Que possamos fazer como fez Saulo, que possamos deixar o velho morrer para que o novo possa renascer, ou nascer, ou se fortalecer. Porque pode ser que em muitos momentos nós já deixamos ele aparecer na nossa vida. Mas aí, retomando lá o começo, nessa briga que nós temos interna, nessa resistência interna, a gente acaba deixando Saulo aparecer de vez em quando. Então, que a gente entenda que somente através de um esforço íntimo, de uma vontade verdadeira, é que nós conseguiremos fazer com que o novo esteja sempre em evidência em nossas vidas. Agradeço por esse momento e vamos agora encerrar com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em erros nem em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal e que sempre seja feita a sua vontade. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Uma boa noite, que podemos todos ficar na paz e no amor de Deus e do Cristo. Que assim seja.